A Torre de Londres, construída em 1078 por Guilherme, o Conquistador, não apenas marcou o início de uma era normanda de poder sobre a Inglaterra, mas também se tornou o local de algumas das execuções mais cruéis e aterrorizantes da história britânica. Localizada estrategicamente às margens do rio Tâmisa, a fortaleza foi concebida como um símbolo da autoridade da monarquia e, com o tempo, se tornou um lugar onde o castigo mais brutal era uma ferramenta usada para incutir medo e controle. À medida que o poder inglês se consolidava, também se consolidava a reputação sinistra da torre como um local de mortes públicas e horríveis. De nobres decapitados a prisioneiros anônimos, a torre foi testemunha de métodos de execução que não eram apenas violentos, mas também projetados para humilhar e aterrorizar. Embora a maior parte da história se concentre na torre como um símbolo de defesa, muito poucos conhecem a história completa que está dentro de seus muros. As execuções que aconteceram lá eram um espetáculo macabro, onde as vidas dos condenados eram tiradas das maneiras mais grotescas. As técnicas usadas, algumas mais elaboradas que outras, eram tão implacáveis quanto o regime que as ordenava. A Torre Branca, através da história. Desde sua fundação em 1078, a Torre Branca tem sido o epicentro da história britânica, um testemunho da habilidade de engenharia normanda e o coração pulsante da Torre de Londres. Suas paredes, que se erguem 90 pés de altura e com uma espessura de base de até 15 pés, foram construídas com pedra de Kent e reforçadas com a pedra canária trazida da Normandia, a terra natal de Guilherme, o Conquistador. Esta fortaleza, erguida como uma obra-prima da arquitetura normanda, dominava o horizonte medieval de Londres com sua silhueta imponente. Medindo 118 pés por 105 pés, a Torre Branca foi a maior estrutura de seu tipo na Europa cristã, um símbolo de poder que ecoaria por séculos. O arquiteto por trás dessa construção monumental foi Gundulf, bispo de Rochester, que supervisionou a criação de uma fortaleza que não deveria apenas defender a cidade, mas também transmitir a autoridade dos novos governantes. Entre as inovações proeminentes estava a entrada, defendida por 4 torres e acessível apenas por escadas de madeira, que poderiam ser destruídas durante um cerco, garantindo assim a segurança da fortaleza. Ao longo dos séculos, a Torre Branca passou por numerosas expansões sob diversos monarcas. Durante o reinado de Ricardo Coração de Leão, a construção do fosso ao redor da torre começou em 1190, enquanto seu irmão, o rei João, reforçou ainda mais suas defesas. No entanto, foi Henrique II quem realmente transformou a torre, ordenando a adição das torres de Wakefield e Lenton, que criaram luxuosos apartamentos reais decorados com tapeçarias e afrescos. Em 1236, Henrique III ordenou que as paredes da Câmara da Rainha fossem decoradas com rosas e ramos de inverno e verão, simbolizando a opulência e o poder do reino. A Torre Branca também abrigou uma menagerie real desde 1235, incluindo animais exóticos como um urso polar trazido do rei da Noruega. Este urso era levado ao rio Tâmisa para pescar, uma curiosidade que fascinava os londrinos, mas a verdadeira magnificência da torre estava em suas joias da coroa, que eram guardadas na Casa das Joias desde 1303. Entre essas joias estava o famoso diamante Cullen, pesando 3,16 quilates, o maior diamante não lapidado já descoberto. A coroa imperial de Estado, por exemplo, contém 2.868 diamantes, 273 pérolas, 17 safiras, 11 esmeraldas e 5 rubis. Em 1671, o coronel Thomas Blood tentou roubar as joias, mas após ser capturado, o rei Carlos II o perdoou e lhe concedeu terras na Irlanda. Entre os muitos papéis que a Torre Branca desempenhou, ela também foi a Casa da Moeda Real, onde milhões de moedas de prata foram cunhadas durante a Idade Média. Os registros mostram que em 1279, mais de 4 milhões de moedas foram cunhadas em um único ano. Isso destaca o papel crucial que a torre desempenhou na economia medieval inglesa. As armerias reais, que surgiram durante o reinado da Rainha Isabel I, abrigavam equipamento militar suficiente para armar 15.000 homens, sublinhando seu papel como centro de poder e defesa. Ao longo dos séculos, a Torre Branca passou de residência real para prisão estatal.
Em 1101, o primeiro prisioneiro registrado, o bispo Ranulf Flambard, fez uma famosa fuga usando uma corda amarrada a um barril de vinho. Esta fuga levou a melhorias significativas na segurança, incluindo barras de ferro nas janelas. Durante as Guerras das Rosas, a torre se tornou um símbolo de encarceramento e execução, particularmente na Torre de Sal, que abrigava prisioneiros acusados de bruxaria. A torre também foi testemunha das tragédias de figuras como Lady Jane Grey, cuja última inscrição, Jane, nas paredes da torre permanece como um doloroso lembrete de seu destino. A torre alcançou sua maior relevância militar durante a Guerra Civil Inglesa, quando foi tomada pelas forças parlamentares em 1642. Os registros mostram que a torre abrigava 15.000 armas pequenas, 200 barris de pólvora e numerosos canhões. O constável da torre, Sir John Byron, se rendeu sem resistência, levando o poeta realista Sir John Denham a lamentar: "Esse lugar sagrado já não é sagrado, mas uma casa de traições." A torre se tornou um símbolo da instabilidade política que abalou a Inglaterra durante aquele período. A Torre Branca continuou a desempenhar um papel militar durante a Segunda Guerra Mundial, sofrendo danos pelos bombardeios alemães, especialmente durante o Blitz de 1941. No entanto, seu simbolismo de resistência permaneceu intacto. Em 1941, Rudolf Hess, o vice de Hitler, foi brevemente preso na torre, tornando-se o último prisioneiro de alto escalão a ser mantido lá. As últimas execuções na torre ocorreram em 1941, quando Joseph Jacobs, o último prisioneiro executado, enfrentou um pelotão de fuzilamento. A Torre Branca é acompanhada por uma figura mítica que cativou a imaginação popular: os Corvos da Torre. Segundo a lenda, o reino cairá se os corvos deixarem a fortaleza. Por essa razão, Carlos II ordenou que 6 corvos fossem sempre mantidos na torre, e hoje em dia, 7 são mantidos. Os 6 exigidos mais um de reserva. Esses corvos são cuidados pelo mestre dos corvos e acredita-se que sua presença garante a estabilidade do reino. Assim, a Torre Branca continua a ser um símbolo eterno da história britânica, um lugar que foi testemunha de traições, poderes, segredos e vitórias ao longo de mais de 900 anos. Cada pedra, cada muro e cada sala guarda as histórias da nação, tornando-a um dos monumentos mais icônicos do mundo. A arte sombria da morte. Os carrascos da Torre de Londres. A Torre de Londres, conhecida por sua arquitetura imponente e legado como prisão, também é o cenário de uma das profissões mais sombrias da história: os carrascos, responsáveis por realizar as execuções mais públicas e macabras do reino. Por séculos, esses homens, temidos e rejeitados pela sociedade, selaram o destino de figuras nobres e reais, e sua profissão deixou uma marca indelével na história da Inglaterra. Mas por trás de cada golpe de machado ou corte de espada, há uma história de habilidade, rituais e um fardo psicológico que poucos conhecem. Richard Brandon, o Carrasco do Rei. Um dos carrascos mais notórios da torre foi Richard Brandon, famoso por executar o rei Carlos I em 1649. A execução do rei durante a Guerra Civil Inglesa foi um evento histórico que não apenas mudou o destino do país, mas também marcou Brandon para sempre. O ato foi tão chocante que diz-se o carrasco nunca escapou do tormento psicológico que se seguiu. Embora Brandon tenha recebido uma recompensa considerável por sua tarefa 30 libras, o que hoje equivaleria a vários 1000 libras, o peso emocional de ter matado um monarca o assombrou até sua morte. A profissão de carrasco, embora lucrativa, vinha a um alto custo em termos de estigmatização social. Os carrascos eram marginalizados, vistos quase como excluídos da sociedade. Viviam em quartos isolados dentro do complexo da torre, longe dos outros trabalhadores e prisioneiros, e raramente eram autorizados a participar de interações sociais comuns. Seu ofício os definia, mas também os condenava ao ostracismo. Outro carrasco que deixou uma marca sombria na história foi John Ketch, conhecido por sua incapacidade de realizar seu trabalho com habilidade. Durante o século XVII, Ketch
era famoso por suas execuções mal feitas, o que lhe rendeu o escárnio da sociedade e o apelido de Jack Ketch. Sua falta de habilidade se tornou uma espécie de lenda urbana. Disse que sua desajeitada execução era tão evidente que seu nome se tornou sinônimo de inaptidão. Execuções mal feitas não eram apenas um espetáculo macabro, mas também associavam a figura do carrasco à vergonha e ao fracasso. Apesar de sua reputação, Ketch continuou em sua profissão por anos, imortalizado nas baladas populares e fofocas da época, sendo um dos carrascos mais conhecidos e menos respeitados da história da torre. A arte da decapitação, uma técnica mortal. O trabalho de um carrasco não era tão simples quanto brandir um machado ou uma espada. Decapitar os condenados, especialmente entre a nobreza e a realeza, exigia uma habilidade excepcional. Os carrascos que trabalhavam na torre precisavam possuir grande força física e precisão, já que erros podiam resultar em uma execução falhada, aumentando ainda mais o sofrimento da vítima e a humilhação do carrasco. O machado, utilizado na maioria das execuções, pesava cerca de 7 libras com uma lâmina de 18 polegadas. Manusear essa ferramenta exigia anos de prática, já que um golpe mal direcionado poderia prolongar o sofrimento do condenado. No entanto, no caso das execuções de alta nobreza ou realeza, a espada frequentemente era usada. Esta, muito mais difícil de manejar, era considerada um ato mais honroso, reservado apenas para os de alta linhagem. Em alguns casos, espadachins experientes eram contratados especificamente para realizar a tarefa, como foi o caso da execução de Ana Bolena, que foi realizada por um espadachim habilidoso para garantir uma morte rápida e indolor. A escafandro, um palco para a morte. O escafandro, onde as execuções aconteciam, era uma estrutura cuidadosamente projetada, não apenas para realizar o ato, mas também para garantir que as multidões pudessem testemunhá-lo por completo. Essas plataformas eram altas, cerca de 15 pés, permitindo que os espectadores vissem claramente a execução. Em alguns casos, como na execução de Lady Jane Grey, em 1554, o escafandro tornou-se um local de grande atenção pública, onde a vítima caminhava até o exato ponto de sua morte, muitas vezes com uma oração nas mãos. Tower Green, um espaço privado dentro da torre, era onde as execuções secretas aconteciam, longe dos olhos do público. Nesse pequeno espaço, medindo apenas 33 por 24 pés, os condenados enfrentavam seu destino. O bloco de execução, feito de carvalho sólido, era cuidadosamente preparado, e frequentemente palha era espalhada no chão para absorver o sangue, tudo em uma tentativa de manter a solenidade do ato. Os rituais que cercavam a execução eram tanto práticos quanto simbólicos, visando um certo grau de respeito em relação ao condenado, mesmo nos momentos antes de sua morte. Rituais e superstições. O custo psicológico do ofício. Ser um carrasco não era apenas uma questão de habilidade, também exigia considerável força emocional. Muitos carrascos tinham rituais específicos para acalmar seus nervos antes de realizar uma execução. Alguns, como Francis Threadkill, um carrasco do século XV, mantinham diários pessoais detalhados onde registravam as orações que recitavam antes de cada execução e as superstições em que acreditavam. A tradição de dormir com um machado sob o travesseiro ou recitar orações especiais antes de cada ato fatal fazia parte da preparação mental desses homens. Além disso, os carrascos eram conhecidos por suas superstições. Muitos mantinham pedaços da corda da forca, acreditando que isso trazia boa sorte. William Marwood, um carrasco do século XIX, continuou essa prática, deixando registros de que a corda, como os machados e espadas, possuía um tipo de poder místico que influenciava o destino daqueles que os usavam. O impacto psicológico sobre os carrascos era profundo. Alguns, como Thomas Derrick, que iniciou sua carreira como criminoso e depois foi perdoado em troca de seu ofício, escreveram em seus diários sobre o trauma emocional que experimentavam. As noites após executar os condenados eram especialmente difíceis, pois os carrascos frequentemente eram assombrados por visões das vítimas e pela culpa de seus atos. O trabalho de carrasco na Torre de Londres era muito mais do que apenas uma tarefa de execução. Era um papel cheio de responsabilidade, rituais e custos psicológicos.
Ao longo dos séculos, esses homens enfrentaram não apenas a morte de outros, mas também a morte interna de sua própria moralidade, sacrificando seu bem-estar emocional e seu lugar na sociedade para cumprir um dever sombrio. Com o tempo, o nome do carrasco tornou-se sinônimo de morte e desespero, e os ecos dessas tragédias ainda ressoam nos corredores da torre, onde o passado permanece vivo, lembrando-nos de que a morte, em todas as suas formas, estava sempre à espreita. Execuções falhadas. Quando a morte não acontece como planejado. Ao longo da história da Torre de Londres, as execuções nem sempre foram tão rápidas e eficazes quanto se esperava. A morte no patíbulo, longe de ser um processo ordenado e profissional, às vezes se transformava em um espetáculo macabro de desajeito e sofrimento prolongado. Execuções mal realizadas por um executor trêmulo ou inexperiente marcaram alguns dos momentos mais sombrios da história da torre. A brutal execução de Margaret Pole, 1541. Uma das execuções mais infames e sangrentas foi a de Margaret Pole, condessa de Salisbury, em 1541. Aos 67 anos, a condessa se recusou a colocar a cabeça no bloco, o que levou a uma perseguição angustiante por parte do executor. O homem encarregado de sua execução, Alexander Burwell, era um jovem sem experiência no ofício e, ao ver a resistência da nobre, começou a golpeá-la freneticamente com seu machado. De acordo com relatos de testemunhas, a condessa correu ao redor do patíbulo enquanto o executor a perseguia, desferindo golpes erráticos que falhavam em acertar com precisão. Foram necessários um total de 11 golpes para finalmente acabar com sua vida, uma cena que deixou os presentes horrorizados. Burwell, traumatizado pela brutalidade do evento, logo abandonou seu posto como executor e se retirou para um mosteiro em Norfolk. A execução falhada de Margaret Pole é lembrada como um símbolo da inexperiência e do desdém pelo sofrimento humano, uma das mais macabras da história da torre. O trágico fim de Sir Alexander Carew, 1645, não foi apenas Margaret Pole que sofreu com uma execução mal realizada. Em 1645, a decapitação de Sir Alexander Carew também se tornou um escândalo público quando o executor Ralph Griffin falhou repetidamente em suas tentativas de decapitar o homem condenado. Foram necessários 4 golpes para concluir a execução, o que provocou uma reação de raiva da multidão. Os espectadores, visivelmente indignados, forçaram Griffin a deixar o local sob a proteção de guardas armados. Essas execuções desastrosas não apenas mancharam as reputações dos executores, mas também transformaram o ato da morte em um espetáculo humilhante para todos os envolvidos. O drama dos perdões reais. Um dos aspectos mais dramáticos das execuções na torre era o poder do monarca de conceder perdões nos momentos finais. Essas intervenções inesperadas levavam a cenas cheias de tensão e desespero, muitas vezes chegando tarde demais para salvar o condenado. Em 1483, Sir James Tyrrell já estava de joelhos, pronto para receber o golpe fatal, quando um mensageiro chegou com um perdão real de Ricardo III. O perdão chegou tão tarde que, de acordo com os relatos, o cabelo de Tyrrell ficou branco de choque. No entanto, esse perdão não impediu que Tyrrell fosse levado de volta à torre anos depois, desta vez sem chance de fuga, acusado de participar do assassinato dos príncipes na torre. Um caso igualmente dramático ocorreu em 1553 com John Dudley, Duque de Northumberland. Quando ele subia para o patíbulo, um mensageiro real chegou com o que parecia ser um perdão, apenas para revelar que era apenas um adiamento da execução, permitindo a Dudley testemunhar a morte de seu co-conspirador, Sir John Gates. Ao ser informado sobre a natureza da mensagem, Dudley lamentou: "Este adiamento do dia é apenas para saborear a amargura da morte 2 vezes." Protocolos de manutenção e ferramentas de morte. Os executores, embora temidos, também seguiam protocolos rigorosos para garantir que suas ferramentas estivessem em condições ideais. A manutenção de machados e espadas era essencial para garantir que as execuções fossem rápidas e limpas, embora às vezes o nervosismo ou a inexperiência do executor levassem ao fracasso. Em 1597, foi documentado um inventário de ferramentas, incluindo machados, espadas e blocos, com instruções detalhadas de manutenção. As lâminas dos machados deveriam ser afiadas com pedras de alta qualidade
e lubrificadas com gordura de baleia para garantir o corte mais limpo. Executores como William Rose Warden, 1560 e 6578, mantinham registros de cuidado com suas ferramentas, incluindo métodos de armazenar seus machados em couro coberto de sal para evitar o enferrujamento. Uma das práticas mais perturbadoras envolvia testar as lâminas de seus machados em abóboras preenchidas com vinho tinto, uma técnica macabra usada para simular a resistência da carne humana antes de uma execução real. Traje e perks do executor. O traje do executor também seguia um conjunto de regras ritualísticas. Embora se possa pensar que a máscara preta tinha o objetivo de ocultar a identidade do executor, ela, na verdade, simbolizava a imparcialidade da morte. Esses homens usavam roupas escuras, principalmente pretas ou cinzas, e aventais de couro para se protegerem dos respingos de sangue. Em ocasiões especiais, como execuções reais, podiam usar capuzes cerimoniais feitos de veludo preto. Os executores não eram apenas compensados pelo seu trabalho, mas também tinham certos privilégios em relação aos pertences pessoais dos condenados. Após cada execução, os executores podiam reivindicar as roupas e outros itens pessoais do executado. Por exemplo, após a execução de Walter Raleigh em 1618, o executor, Richard, ficou com a capa de veludo e a capa de seda de Raleigh como parte de sua remuneração. Esse privilégio de reivindicar os pertences do condenado se tornou padronizado no século XVII e, por 1500, um cronograma detalhado foi estabelecido, determinando quais itens podiam ser reivindicados pelos executores, enquanto joias e outros objetos de valor deveriam ser devolvidos à família do executado. Ao longo dos séculos, o executor foi uma figura cercada tanto de medo quanto de mistério. Protocolos rigorosos, cenas dramáticas de perdões e execuções mal realizadas contribuíram para uma atmosfera de horror que persistiu na Torre de Londres. Esses homens, encarregados de executar sentenças de morte, não eram apenas responsáveis pela execução física, mas também por administrar o peso psicológico que acompanhava cada golpe. Sem dúvida, o papel do executor na história da Torre é um dos mais sombrios e enigmáticos, marcado por brutalidade, ritual e terror. As lendas e fantasmas da Torre de Londres. A Torre de Londres, uma fortaleza icônica no coração da capital britânica, é mais conhecida por sua história de poder, traição e execuções. No entanto, o que realmente a distingue não é apenas sua conexão com a realeza e eventos históricos, mas as lendas e fantasmas que parecem habitar suas antigas paredes. Com séculos de histórias sombrias, a torre testemunhou mortes dramáticas e eventos sobrenaturais que deixaram uma marca indelével na memória coletiva, transformando-a em um lugar de mistério e terror. Os corvos, os guardiões míticos da torre, continuam a voar sobre suas ameias, aparentemente testemunhas silenciosas de segredos que se recusam a desaparecer. As execuções realizadas dentro da torre não foram apenas momentos de derramamento de sangue e sofrimento, mas também eventos carregados emocional e politicamente. Um dos episódios mais trágicos e conhecidos na história da torre é a execução de Anne Boleyn, esposa de Henrique VIII e mãe da futura Isabel I. No dia 19 de maio de 1536, Anne foi levada ao patíbulo com notável compostura, apesar da angústia que ela deve ter sentido em seus últimos dias. Em suas cartas, Sir William Kingston, o conde da Torre, documentou a incrível graça com que Anne enfrentou seu destino, mencionando até que a rainha zombou do executor antes de sua morte. O executor escolhido, o espadachim francês Jean Romo, fez um corte tão rápido e preciso que a cabeça de Anne foi separada quase antes que ela terminasse sua oração. O relato de Thomas Wyatt, poeta e prisioneiro na torre na época, reflete a angústia desse evento. Esses dias sangrentos quebraram meu coração. Palavras que ainda ressoam até hoje. A execução de Anne Boleyn, marcada pela rapidez do espadachim e pela serenidade da mulher condenada, tornou-se uma das execuções mais discutidas da história inglesa. Apenas 18 anos depois, outra rainha encontrou um destino igualmente trágico. Lady Jane Grey, a Rainha dos 9 Dias. Com apenas 17 anos, Lady Jane foi executada no dia 12 de fevereiro de 1554,
por ordem de Maria I, depois de ser proclamada rainha em um levante político. Em seus momentos finais, a jovem rainha demonstrou impressionante serenidade. Baptista Spinola, um comerciante italiano presente à execução, escreveu que a doçura de seu semblante superou tudo o que um ser humano já mostrou no momento da morte. A jovem rainha permaneceu corajosa, recitando orações até seu último suspiro. Hoje, seu espírito continua sendo uma das presenças mais documentadas na Torre de Londres. O pessoal da torre mantém um registro de aparições, especialmente no aniversário de sua execução, com muitos alegando ter ouvido sua voz recitando orações em francês, especificamente o Salmo 51, antes de sua morte. O mistério da Torre Branca e a presença de espíritos. Mas os fantasmas não estão limitados a figuras reais. A Torre Branca, um dos edifícios mais antigos da Torre de Londres, é conhecida por sua atividade sobrenatural. De acordo com vários relatos, flutuações de temperatura e eletromagnetismo foram registradas nesta área, coincidindo com os locais onde o sangue foi derramado durante as execuções. A doutora Elizabeth Chambers, uma pesquisadora paranormal, documentou em 1999 como as flutuações eletromagnéticas coincidiram com os eventos mais sangrentos na história da torre. De acordo com a pesquisadora, o ar parece ter uma memória, retendo os vestígios das tragédias que ocorreram ali. As aparições de Walter Raleigh e outros espíritos. Outra presença que tem sido notavelmente ativa é a de Walter Raleigh, que foi preso na torre antes de ser executado em 1618. Seu espírito tem sido tão frequente que muitos dos guardas da torre o mencionam em seus relatos, referindo-se ao seu antigo quarto como o estúdio de Walt. Raleigh, famoso por suas explorações e escritos, parece continuar mostrando sua presença em eventos acadêmicos. Em 2018, durante uma conferência científica na torre, um grupo de físicos relatou fenômenos estranhos. O cheiro de tabaco foi detectado e cálculos matemáticos latinos foram ouvidos em uma sala vazia. Filmagens de câmeras de segurança revelaram uma figura caminhando pelos corredores da torre, acompanhada por luzes estranhas, que, de acordo com especialistas da Universidade de Cambridge, poderiam estar relacionadas a modelos teóricos de energia espiritual. A Torre do Sal e o Palácio Medieval. A Torre do Sal é outro local famoso por sua atividade paranormal. Por séculos, visitantes relataram estranhos cheiros de enxofre e o som de frascos de vidro tilintando, como se um alquimista ainda estivesse trabalhando em seu laboratório. Esta torre foi utilizada por Henry Croft, um alquimista do século XVI que aparentemente continua presente no local, mesmo após sua morte. Em uma ocasião, luzes azuis foram relatadas inexplicavelmente brilhando das pedras da torre, acrescentando mais uma camada de mistério ao local. Não muito longe dali, o Palácio Medieval, um lugar que abrigou um urso polar presenteado a Henrique III, também está associado a fenômenos paranormais, rugidos fantasmagóricos e estranhas marcas de garras nas paredes, que misteriosamente desaparecem, foram registradas aqui. Em 2020, sensores de movimento detectaram o que parecia ser o movimento de um grande animal em uma sala vazia. Uma investigação subsequente pela equipe de segurança da torre não conseguiu encontrar nenhuma explicação lógica. O encontro sobrenatural de 2024. Catherine Howard. A Casa da Rainha também guarda segredos. Em janeiro de 2024, um grupo de trabalhadores de conservação experimentou uma estranha distorção temporal durante uma reforma. De acordo com o testemunho deles, por vários minutos, encontraram-se transportados para o século XVI, onde testemunharam uma visão surreal de Catherine Howard, a quinta esposa de Henrique VIII, correndo pelos corredores, gritando por misericórdia antes de sua execução em 1542. Este incidente foi presenciado por 5 trabalhadores, que mais tarde confirmaram que os detalhes dos móveis e da decoração correspondiam exatamente aos registros históricos do período Tudor. Esse encontro se tornou um dos eventos mais recentes e assustadores da torre. Guardas e testemunhos da história viva. O guarda veterano John Kane, em seu livro Guardando os Fantasmas da História na Torre, reflete sobre a presença persistente dos espíritos da torre. Em suas memórias ele escreve: "A torre é um lugar onde as sombras do passado continuam a caminhar entre nós.
As histórias não são apenas lembradas, mas acontecem novamente, como se o tempo em si se recusasse a partir. Os fantasmas, como os corvos, parecem ser os guardiões invisíveis de um lugar onde as histórias de sangue continuam a viver. Na Torre de Londres, a história nunca realmente termina. Os espíritos daqueles que viveram e morreram ali continuam a marcar a passagem do tempo, lembrando-nos de que dentro de suas antigas paredes, o passado nunca desaparece. A Torre de Londres é muito mais do que apenas um monumento histórico. Ela é uma testemunha silenciosa de séculos de história, onde os ecos do passado continuam a ressoar poderosamente. Ao longo dos séculos, este lugar testemunhou eventos dramáticos, sangue derramado em seus pisos e vidas arrancadas no patíbulo. O que outrora foi temido como o portal para a morte, agora se tornou um lembrete daqueles que viveram e pereceram ali, cujas histórias permanecem vivas não apenas nos relatos históricos, mas também nas lendas e fenômenos sobrenaturais que persistem até hoje. Os fantasmas de figuras como Anne Boleyn, Lady Jane Grey e Walter Raleigh, junto com as memórias das execuções sangrentas, continuam a preencher os cantos da torre. Os corvos, com sua presença majestosa, tornaram-se símbolos da memória histórica deste lugar, vigiando os segredos que ainda se escondem dentro de suas paredes de pedra. Além dos mitos e aparições, a Torre de Londres é um testemunho da fragilidade humana e da permanência do legado histórico. Cada tijolo, cada sala, cada corredor carrega a marca das traições, sacrifícios e lições esquecidas que nos convidam a refletir sobre a história do poder, ambição e a inevitabilidade da morte. Neste lugar, o tempo parece parar, como se os espíritos do passado estivessem presos em um ciclo que nunca termina, guardando para sempre os segredos e tragédias de um passado que permanece vivo no presente.